Olá, pessoal. Aqui é o professor Fernandes. Bom, esse é o segundo vídeo de uma série aí de 3 vídeos, onde eu estou fazendo um apanhado geral sobre as medidas de dispersão, né? São medidas que estruturam uma base, são uma das bases, compõem uma das bases da estatística básica, né? Então, vamos lá. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o desvio médio, certo? Iniciando aí pelo desvio médio simples. Bom, vamos entender o conceito, vamos entender o que é isso, né? Então, o conceito estatístico de desvio corresponde ao conceito matemático de distância. Então, desvio tem a ver com distância. Então, a dispersão dos dados em relação à média de uma sequência pode ser avaliada através dos desvios de cada elemento da sequência em relação à média da sequência. Em outras palavras, uma forma da gente analisar a dispersão dos dados de uma determinada sequência numérica é avaliar a distância entre cada elemento dessa sequência e a média desses elementos, a média aritmética desses elementos. O desvio médio simples, que nós indicaremos aqui com essa sigla, ó, DMS, ele é definido como sendo a média aritmética dos desvios de cada elemento da série para a média da série. Traduzindo, o desvio médio simples é a média das distâncias entre os elementos da sequência e a média desses elementos, a média aritmética desses elementos. Vamos entender o cálculo, né? Então, esse cálculo ele pode ser dividido, na verdade, ele precisa ser dividido em alguns casos, né? Vai depender do contexto com o qual você está trabalhando. O primeiro caso é quando você está trabalhando com dados brutos ou dados em forma de RAW. Então, inicialmente, nós devemos calcular a média da sequência, ela é essencial nesse cálculo, e em seguida, nós identificamos a distância de cada elemento da sequência para sua média. Identificamos no sentido de calculamos, né? Nós fazemos uma subtração em módulo, porque o objetivo é ver a distância daquele elemento da sequência para a média daquela sequência. Então, ao fazer isso para todos os elementos, com os resultados dessas distâncias, você calcula a média deles. Então, se a sequência for representada por esses elementos aqui, x1, x2 até xn, né, representação geral aqui, o desvio médio simples, ele pode ser calculado por meio dessa fórmula, aqui, dessa expressão. O somatório, né, que é uma simbologia bem comum aí nesse contexto de estatística, entre o somatório das diferenças entre os elementos da sequência, esse xi aqui representa os elementos dessa sequência numérica, e a média dela, x com a barra em cima, o x barra, né, a média desses elementos. Então, a soma dessas diferenças dividido por n, que é a quantidade de elementos que nós temos na sequência, vai fornecer para a gente o desvio médio simples dessa sequência. Né? Tomando um exemplo aqui, para que a gente compreenda bem os cálculos, vamos considerar essa sequência 2, 8, 5 e 6, e vamos calcular o desvio médio simples dela. Né? Primeiro passo, calculamos a média aritmética. Então, vamos somar os elementos da sequência e dividir pela quantidade deles. Né? Então, somamos e dividimos por 4, deu 5,25. Qual é o próximo passo? O próximo passo é calcularmos o desvio de cada elemento da sequência, ou seja, a diferença, a distância entre esse elemento e a média. Nesse caso, a distância de 2 até 5,25, está feito aqui o cálculo. A distância entre 8 e 5,25, também já está feito aqui o cálculo. A distância entre 5 e 5,25, está aqui o cálculo. E a distância entre 6 e 5,25, está aqui o cálculo. Finalizando nossa conta, nós pegamos esses resultados aqui, dos desvios de cada elemento da sequência, né, a distância deles para a média, e calculamos a média desses resultados aqui. Então, o resultado aqui para o desvio médio simples é 1,75. Esse é o desvio médio simples para essa sequência numérica, certo? Em média, cada elemento da sequência está afastado de 5,25, que é a média da sequência, em 1,75 unidades. Então, em média, o afastamento é esse. Então, veja que o desvio médio simples já fornece para a gente uma ferramenta um pouco mais precisa, né? Que nos permite entender melhor como os dados de uma determinada sequência eles estão distribuídos em relação à média dessa sequência, certo?
Bom, o segundo caso que pode ocorrer é quando nós estamos trabalhando com variável discreta. Então, no caso da apresentação de uma variável discreta, nós lembramos que a frequência simples de cada elemento representa o número de vezes que esse valor figura na série. Consequentemente, haverá repetições de distâncias iguais de cada elemento distinto da série para a média da série. Assim, a média indicada para essa distância é a média aritmética ponderada, para a gente não precisar fazer um cálculo maior, né? A gente abrevia pegando aqueles elementos que se repetem e ao invés de somarmos um a um, fazemos uma multiplicação, verificamos quantos são, né? E multiplicamos pela quantidade de vezes que eles aparecem. Então, nesse caso, para a variável discreta, a fórmula para o desvio médio simples fica assim. O somatório da distância entre os elementos da sequência e a média, multiplicado pela frequência daquele elemento, dividido pelos somatórios das frequências, né? Que vai fornecer para a gente o total de elementos aí da sequência, certo? Então, vamos analisar aqui esse exemplo numérico e calcular esse desvio médio simples, né? Então, está aqui o nosso exemplo. O número de elementos aqui dessa série, o valor de n, né? Vai ser o somatório das frequências, 2 mais 5 mais 2 mais 1, nesse caso dá 10. A média da série vai ser a média aritmética ponderada, né? Eu multiplico aqui o elemento pela frequência correspondente e somo, né? Então, 1 vezes 2, mais 3 vezes 5, mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 1. E, com isso, nós encontramos a média, que nesse caso está aqui embaixo, né? Que foi feito o cálculo do produto entre o elemento e a sua frequência, está aqui. A soma dá 30 dividido por 10, que é a quantidade de elementos, ou seja, a soma das frequências absolutas, né? 30 dividido por 10, 3. Então, essa é a média dessa distribuição aqui. Pronto. Então, o desvio médio, ele é calculado por meio dessa fórmula que eu tinha colocado mais acima para vocês. E nesse caso vai funcionar da seguinte forma, né? Agrupando aqui na tabela para facilitar a compreensão, vai ficar assim: nós precisamos calcular o desvio de cada elemento, né? A distância entre esse elemento e a média. Então está aqui o cálculo. Essa distância deve ser multiplicada pela frequência absoluta daquele elemento. Então aqui, por exemplo, né, nós temos o primeiro elemento é 1. Então vou calcular a distância entre 1 e 3, que foi a média dessa distribuição. Essa distância dá 2. O 2 eu multiplico pela frequência desse elemento, que é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Certo? Vou detalhar essa conta aqui para que vocês compreendam bem. Como foi que apareceu esse 4? Né? Nós pegamos olha, a distância entre 1, que é o elemento aqui em questão, e 3, essa distância em módulo, porque o objetivo é verificar a distância, né? Entre o 1 e o 3, entre o elemento e a média da sequência. Então, pegamos essa distância, essa subtração em módulo, e multiplicamos pela frequência desse elemento, que nesse caso é 2. É a quantidade de vezes que ele aparece na sequência, né? Então, aqui 1 menos 3 dá menos 2, o módulo de menos 2 é 2, né? 2 vezes 2, aparece o 4 aqui. O mesmo cálculo foi feito para os demais elementos da sequência, para o 3, para o 4 e para o 5. E chegamos aqui que o somatório desses desvios, dos desvios de cada elemento da sequência, multiplicados pela frequência correspondente, dá 8. O somatório dá 8. Então, calculando a média, né? 8 dividido por 10, que é a quantidade aqui de elementos, né? Que essa sequência possui. Então, 0,8 unidades. Ou seja, em média, cada elemento da série está afastado da média da série, que é 3, por 0,8 unidades. Certo? Pronto. Então, esse é o segundo caso, variável discreta. E para a gente concluir, vamos falar um pouquinho sobre a variável contínua agora, né? O terceiro caso, que é quando nós estamos trabalhando com a variável. Nessa situação, né, por desconhecer os valores individuais dos elementos correspondentes da série, nós substituímos esses valores pelos pontos médios de cada classe. Dessa forma, o desvio simples tem como cálculo a fórmula. A gente pode calcular o desvio simples através dessa fórmula aqui.
onde esse xi representa não mais o elemento daquela classe, né? Mas o ponto médio dela. Porque na variável contínua a gente não tem os elementos listados um a um, a gente tem uma faixa de valores. Então, o que é que a gente toma para representar aquela classe? Nesse contexto aqui, a gente toma o ponto médio da classe, que é a média das extremidades, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, como é que o cálculo é feito, né? Primeiro vamos calcular a média. Para calcular a média, a gente precisa saber quantos elementos essa sequência possui. Então, é só somar aqui as frequências individuais, as frequências absolutas, né? Somando o resultado dá 20. Nesse caso, nós vamos usar uma tabela complementar para nos auxiliar, certo? Então, nessa tabela complementar, a gente coloca os dados que já tínhamos na tabela anterior e acrescentamos aqui o xi, ou seja, o ponto médio de cada classe. Então, 2 mais 4, 6, dividido por 2, está aqui o 3. 4 mais 6, 10, dividido por 2, está aqui o 5. Então, foi feito o cálculo do ponto médio de cada uma dessas classes e colocados aqui nessa quarta coluna. Pronto, em seguida, calculamos a média, né? Como é que calcula a média? Pegamos o ponto médio de cada classe, multiplicamos pela frequência individual de cada uma delas, né? Então, 3 vezes 5, mais 5 vezes 10, mais 7 vezes 4, mais 9 vezes 1. Somamos, né? Esses produtos e dividimos pela quantidade de elementos, que nesse caso aqui é 20. A soma que eu falei na instante é 102, dividido por 20, dá 5,1. Essa é a média para essa distribuição de frequência. E como é que fica o desvio médio simples? Bom, nesse caso a gente vai pegar o ponto médio da classe, subtrair da média, que foi 5,1, essa subtração em módulo, né? E multiplicar pela frequência individual de cada classe. Exatamente como a gente fez no caso anterior, só que nesse caso aqui, ao invés de usar o elemento daquela classe, a gente vai usar o ponto médio, né? Ponto médio da classe. Então, fez esse cálculo, soma os resultados e divide pela quantidade de elementos da sequência, nesse caso é 20. A soma deu 23, dividido por 20 dá 1,15. Então, em média, cada elemento dessa série está afastado da média da série que é 5,1 por 1,15 unidades. Um comentário para finalizar aqui esse segundo vídeo é o seguinte: o desvio médio simples depende de cada elemento componente da série. Se nós mudarmos o valor de um único elemento da série, mudamos também esse desvio. Portanto, o desvio médio simples tem uma perfeita sensibilidade estatística. A maior dificuldade dessa medida é envolver módulos, cujas propriedades em geral não são suficientemente conhecidas pelos estagiários que normalmente desenvolvem esses cálculos. O que pode acontecer é erros de cálculo no meio do caminho aqui. Essa é a única desvantagem. Mas é uma medida de dispersão muito eficiente, né, o desvio médio simples. Beleza, pessoal? Então, como eu falei, esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos, onde nós abordaremos aqui as medidas de dispersão. Beleza? Até a próxima.